Bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Fio aqui, beleza? Galera, chegamos ao dia da estatística. O que vem a ser estatística? Pessoal, estatística é a parte da matemática que estuda o tratamento de dados, tá? As informações como quantidade que uma empresa vendeu, quantidade que uma empresa comprou, quantidade de chuva. E essas informações, elas podem ser colocadas em gráficos, elas podem ser colocadas em forma de outros tipos de comparação. E hoje nós vamos ver uma coisa importante, que são as medidas de tendência central. O que são essas medidas de tendência central? Guarda bem esse nome, também chamadas de medidas de posição. Você já faz isso há muito tempo. Na sua escola, ou quando você estudava, se você, por exemplo, tirar 6 numa prova, e se você tirar 8 numa outra prova, qual vai ser a sua média? Vai ser um termo que seja um termo central a esses dois termos dados. Um número que represente esse conjunto de dados. Isso aí que vem a ser as medidas de tendência central. Claro que nós temos várias medidas de tendência central. Hoje nós vamos ver a média aritmética, simples e ponderada, a mediana e a moda. Beleza? Nós vamos lá para a nossa outra câmera, lá para a nossa arena de resoluções. Beleza? Bora lá. Tudo bem, pessoal. Entre as medidas de tendência central, nós vamos começar falando sobre a média aritmética. E eu já dei um spoiler sobre o que seria a média aritmética. Então, a média aritmética simples. Olha só, galera. A média aritmética simples é o seguinte. Tão simplesmente, o Flamengo foi campeão há pouco tempo, então deixa eu usar as cores do meu time. Se você tem dois valores, a média aritmética vai ser somar os dois e dividir por 2. Se você tem 3 valores, a média aritmética seria somar os 3 e dividir por 3. E é exatamente isso que você está pensando. A média aritmética entre 10 números vai ser somar os 10 e dividir por 10. Tá? Todos eles têm a mesma importância. Então, vamos supor que eu tenha o seguinte exemplo. Vejamos aqui. Um exemplo do tipo... Calcule a média aritmética entre 6, 10 e 2. Vejamos aqui esse exemplo. Calcular a média aritmética Se eu não falar nada, pessoal, já é uma média aritmética simples. Se eu não falar que uma unidade, que um valor é mais importante do que o outro, né? Calcular a média aritmética entre... eu falei 6, 10 e 12. Pessoal, eu tenho 3 valores. Então, a minha média aritmética ela vai ser o somatório desses 3 valores, tá? 6 mais 10 mais 12, dividido, então, pessoal, por 3. Tudo bem? Então, eu tenho 12 com 6, 18, 18 e 10, 28. 28 dividido por 3. Então, a média aritmética seria 28 para 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Tá? Vamos fazer o resto aqui. Para 28, resta 1. Eu vou colocar um zero aqui, vou botar uma vírgula. Tá? 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Pessoal, começou a repetir? Eu já sei, então, que isso é uma dízima periódica. Então, a média aritmética, pessoal, será um valor aproximado
aproximado, porque isso aqui não vai dar exato, de 9,3. Perceba, pessoal, eu tive 3 números, então eu somei e dividi por 3. Se eu tivesse 4 números, eu somaria e dividir por 4. Vamos ver um outro? Um outro exemplo aqui, ó. Calcular. Um outro exemplo. Cá. Vamos acertar aqui. Calcular a média aritmética entre 12 e 42. Então, vamos lá. Nossa média aritmética, vou fazer com essa outra cor aqui, ó, para te chamar a atenção. A média aritmética entre 12 e 42, ela vai ser o somatório desses dois valores dividido por 2. Então, seria 12 mais 42 sobre 2. 40, 54 sobre 2. É igual a 27. Beleza, pessoal? Então, média aritmética é algo bem simples de ser feito. Você vai somar e dividir pela quantidade. Bem, eu tenho uma outra média aritmética, que é a chamada média aritmética ponderada. Professor, o que é uma média aritmética ponderada? É uma média aritmética na qual alguns valores têm uma maior importância do que outros, têm um maior peso do que outros, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, nossa próxima média é a média aritmética ponderada. Então, a média aritmética ponderada. Essa morreu. Vamos supor que você tem um professor que ele faça o seguinte: você vai fazer um teste e uma prova. Só que ele fala que o teste não é tão importante quanto a prova. Então, a média aritmética ponderada é quando você pondera a importância desses valores. Você dá mais peso para algumas coisas. Então, por exemplo, ele fala que o teste vai ter peso 1. Já explico o que é isso. E ele fala para você que a prova bimestral ela vai ter peso 2. Ah, entendi, professor. A prova, então, tem o dobro da importância do teste. Exatamente. E como é que eu represento isso matematicamente? Vamos supor que você no teste tirou 5. Então, a média ponderada vai ser... Vamos supor que no teste você tirou 5. Então, vou colocar aqui 5. E vou multiplicar pelo peso. O peso, pessoal, é 1. Então, é 1 vezes 5. Média a gente soma, não é? Digamos que na prova você tenha tirado 7. E vou multiplicar pelo peso. O peso, pessoal, é peso 2. Tá? Eu vou anotar aqui, ó, no teste, o gurizinho tirou 5 e na prova, o guri tirou 7. Então, aqui eu estou fazendo a média ponderada. Tá? Então, vai ser o quê? 2 vezes 7, porque tem o dobro de importância. É como se você tivesse feito, na realidade, 2 provas. Tirou 7 uma vez e tirou 7 na outra. E agora, pessoal, só toma cuidado. Você não vai dividir por 2. Você vai dividir pelo total de pesos. Quantos pesos nós temos aqui? Ó? 3. Tá? Isso é muito importante. Dividir pelo total de pesos e não pelo total de informações. Eu tenho aqui peso 1 aqui com peso 2, então eu tenho peso 3.
Tudo bem? Então, o que eu fiz? Multipliquei o peso pelo valor e dividi pelo total de peso. Vou até escrever isso. Multiplicar o peso por cada valor. Correspondente, é claro. Multiplicar o peso. Peso significa importância, né? Por cada valor correspondente. Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5, tá? 2 vezes 7, 14. Então, eu vou ficar com 5 mais 14, dividido por 3. Tudo bem, pessoal? Significa que eu vou ficar com 19 sobre 3. Vamos lá, fazer aqui no cantinho. 19 dividido por 3 dá 6, né? 6 vezes 3, 18, para 19, 1. Olha aí de novo, vou botar um zero. Então, aproximadamente 6,3333, né? Então, aproximadamente, esse tiozinho em cima, pessoal, significa aproximadamente. Aproximadamente 6,3. Tudo bem? Então, essa é a diferença da média aritmética para a média aritmética ponderada. Tranquilo? A média aritmética ponderada, eu vou ter peso maior, né? Para valores maiores, então o que eu faço é isso aí. Tranquilo? Bom, pessoal, de média aritmética, eu tenho essas duas. Eu tenho a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Vamos ver agora, pessoal, o que vem a ser a mediana. É uma outra unidade de medida central, tá? Então, vamos lá. A mediana, eu vou colocar a definição aqui. Mediana é o seguinte, pessoal. É o termo central de um rol. Termo central de um rol. E, professor, e o que é rol? Rol, pessoal, é quando eu pego uma quantidade de informações e escrevo de forma crescente ou decrescente. Tanto faz, ok? Deixa eu colocar isso aqui. Rol significa colocar as informações de forma crescente ou decrescente. Tudo bem, pessoal? Então, exemplo. Vamos supor que você tenha algumas informações, tá? Um grupo de informações quaisquer, não importa. E aí, essas informações seriam 10, 1, 3, 5. E eu quero calcular a mediana desses caras aqui. Olha o que eu falei. Mediana é o termo central. É o termo do meio. Vamos usar esse exemplo aqui. Vamos usar mais um outro aqui. 10, 1, 3, 5 e 12. Tá? E aí, veja bem. A mediana, ele é o termo central. Deixa eu logo te falar uma coisa. Se eu tiver uma quantidade de números de termos ímpares, eu vou ter um termo central. Se eu tiver uma quantidade de números pares, eu não vou ter um termo central. Eu vou ter dois. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 termos, tá? Então, eu vou ter um termo central, tá? Só que não vai ser esse número aqui, não. Por quê? Porque eu tenho que fazer o rol.
Então, vamos fazer o rol? Rol nada mais é do que pegar essas informações e escrevê-las de forma crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Eu vou escrever de forma crescente, do menor para o maior. Então, 1, 3, 5, 10 e 12. Olha lá, pessoal. Quem é o meu termo central depois que eu faço o meu rol? Aqui é o número 5. Significa, então, que a mediana, ME, é igual a 5. Olha nesse outro exemplo aqui. 1, 2, 3, 4. Cara, eu não tenho um número aqui no meio. Eu tenho 2. O que eu vou ter que fazer? Primeiro, faça o rol. Não faça nada antes de fazer o rol. Então, vamos lá. O meu rol aqui vai ser o seguinte. 1, 3, 5 e 10. Ok? Quem são os dois termos centrais aqui? Os dois termos centrais, 3 e 5. Então, pessoal, guarda isso. A mediana será a média aritmética entre os dois termos centrais. Tá? Eu vou escrever isso aqui e você vai entender bem que a mediana será igual à média aritmética entre 3 e 5, que são os termos centrais. Então, vamos lá. Média aritmética entre dois termos, somar e dividir por 2. 3 mais 5 sobre 2, que é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Tudo bem, pessoal? Muito fácil. Então, a mediana vem a ser o termo central de um rol. Guarda isso. Se for uma quantidade de termos ímpares, você realmente vai ter um termo central. Se for uma quantidade de termos pares, você terá dois termos centrais. E aí o que você tem que fazer? Somar e dividir por 2. Nossa última unidade de tendência central, nossa última medida de tendência central é a chamada moda. E a moda não é muito aquela moda que você está acostumado a ver, mas a ideia é até a mesma. O que vem a ser moda, pessoal? Informação, medida ou valor que aparece com maior frequência. Valor que aparece com maior frequência. Beleza, pessoal? Então vamos supor que eu queira calcular a moda entre a minha MO entre 1, 2, 5, 8, 1, 2, 1, 10. Tá? Pessoal, moda é simplesmente o valor que aparece com maior frequência. Eu simplesmente tenho que ver qual é o valor que aparece mais vezes. Me parece que é o número 1. 1, 2, 3. 1, pessoal, ele aparece 3 vezes. O número 2 aparece 2. E todos os outros vão aparecer uma só. Então, a minha moda é igual a 1. Professor, sempre vai ter moda? Não. Exemplo. Imagina que eu queira saber a moda entre 1, 2, 3 e 4. Qual é a moda aqui, pessoal? Qual é o termo que mais aparece? Nenhum. Nenhum termo se destaca. Todos eles têm a mesma quantidade. Então, a minha moda, tá? Não tem moda. Não tem moda, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é você ter mais de uma moda. Então, vamos colocar aqui um outro exemplo. Imagina que você tenha
Eu quero calcular a moda entre 1, 5, 8, 9, 2, 2, 10. Quem seria a minha moda, pessoal, desse conjunto de informações? O número 1, que aparece 2 vezes. Eu botei junto, mas poderia aparecer separado, tá, pessoal? E o número 2, que aparece 2 vezes. Então, a minha moda 1 e 2, nós dizemos que é bimodal. Ah, professor, então pode ter 3 modas? Pode. Pode ter 4 modas? Pode. Pode ter 5 modas? Pode. Como também pode não ter nenhuma, tá? Então, pessoal, essas são as nossas medidas de tendência central. Nós já mandamos para vocês uma lista, e nessa lista você vai ter exatamente exercícios sobre esse conteúdo tão importante da matemática. Isso cai com uma frequência muito grande nos concursos, beleza? Assista a aula quantas vezes for necessário, assista várias vezes se você precisar, refaça os exercícios que eu fiz aqui e depois vai então para a lista. Até a nossa monitoria, até a nossa aula presencial, até o nosso momento síncrono. Não se esquece, essa vaga é tua. Você não está sozinho, eu estou com você e a gente vai lá. A tua guerra é minha guerra, beleza? Beijo grande e até a próxima.